Bora lá, pessoal, então, para a nossa aula de número 2, tipos de investimento. Eu falei com vocês, né, na aula de número um, que existem uma infinidade de tipos de investimentos, de categorias, e eu trouxe para vocês aqui alguns tipos, que são eles de renda fixa, de renda variável, fundos de investimento e commodities. O primeiro que a gente vai falar vai ser sobre renda fixa. Basicamente, renda fixa é o empréstimo de dinheiro para alguma entidade, seja ela o governo, banco, empresas, seguradoras, né, visando ali fazer essa aplicação e ao final, em um vencimento, receber o valor aplicado acrescido de juros. Alguns exemplos que a gente tem são Tesouro Direto, CDBs, LCIs, LCAs, debêntures. Por exemplo, Tesouro Direto, a gente empresta dinheiro para o governo a fim de se obter um retorno futuro. O CDB, como a sigla diz, né, o certificado de depósito bancário, a gente empresta dinheiro para um banco. LCI e LCA são letras de crédito imobiliário e letra de crédito de agronegócio. A gente empresta dinheiro para financiar alguma dívida que foi feita dentro desse setor imobiliário e de agronegócio. O risco, né, deles geralmente são de baixo a moderado, tá? E o retorno, né, geralmente também eles são estáveis e previsíveis. Por quê? Antes de fazer essa aplicação, você consegue ter ideia do retorno que vai ser dado para você dentro desse vencimento. O próximo que a gente vai falar vai ser sobre renda variável. O próprio nome já diz, existe essa variação, não é nada fixo. Não demonstra para você exatamente aquilo que você vai receber ao final. Alguns exemplos que a gente tem que são ações, fundos de investimento imobiliário, ETFs, BDRs, né? E alguns outros que a gente também pode considerar como renda variável. O risco desse investimento, geralmente, ele está ali por volta de moderado a alto, tá? Porque existe essa volatilidade, essa movimentação, e o retorno ele pode ser potencial alto, só que existe essa variação de valor. Isso pode ser tanto positivo para o seu investidor e, obviamente, pode ser negativo para ele também, porque a variação ela pode ser positiva, né, desse ativo, o valor desse ativo ele pode aumentar, fazendo com que o seu investidor ele ganhe dinheiro, né, aumente o valor do seu ativo, da mesma forma que pode haver uma variação negativa e esse investidor ter um prejuízo. O próximo que a gente vai falar vai ser sobre fundos de investimento. O fundo de investimento, por descrição, é a reunião de recursos de vários investidores para aplicação em uma carteira diversificada de ativos. E aqui também a gente tem alguns tipos, tá? Algumas categorias de fundos de investimento. O fundo de investimento ele pode ser caracterizado como um fundo de investimento de multimercado, que também o próprio nome já traz uma ideia do que ele faz, né? Ele investe em vários setores do mercado, em várias formas diferentes de investimento. Nós temos os fundos de investimento de ações, né? Que o nome já é sugestivo. A maior parte do recurso financeiro desse fundo de investimento tem que ser direcionado a ações ou ativos que sejam das ações. E fundos de investimento de renda fixa, que investem boa parte ou a maioria do seu recurso dentro de ativos também de renda fixa. Tanto o risco quanto o retorno de fundos de investimento eles vão variar dependendo de qual fundo de investimento você vai investir. Então, fundos de renda fixa, por exemplo, eles trazem uma segurança maior, né? Então, o risco é muito menor, por exemplo, de um fundo de investimento de ações, que vai estar atrelado às ações que tem essa variação e que, obviamente, tem um risco maior, tá? Então, o retorno e o risco vai depender muito de qual tipo de fundo de investimento você está fazendo e você está investindo. E, por último, a gente tem algumas commodities que basicamente são produtos comercializados de forma global, como ouro, petróleo, soja, café, né, e outros tipos. E da mesma forma, o risco e o retorno eles vão variar de acordo com o mercado que você está inserido e alguns cenários econômicos também podem fazer essa variação, mas é uma forma também de diversificação, tá? De expor ao risco e de fazer uma diversificação dentro da sua carteira, ok? Então, vamos para a aula de número 3, perfil de investimento.